Então, gente, a segunda parte é sobre falando da infância da Isa. Não vou ler versículo, não vou ler quadro, porque é praticamente o mesmo vídeo, só dividi em dois pra vocês, certo? Então, saindo da maternidade, fui pra casa, a minha mãe ficou comigo uns 10 dias. Gente, eu nunca limpei o umbigo da Isa. Quem limpava era o Leandro ou a minha mãe, porque eu tinha muita agonia de pegar daquele umbigo. E ele sair na minha mão, eu tinha agonia. E no dia que eu resolvi criar coragem, né, criar vergonha na cara, eu falei, mãe, deixa eu tentar, né? Não é possível, eu sou mãe agora, eu tenho que tentar. No dia, eu peguei o umbigo, a hora que eu passei o cotonete, saiu da minha mão. Era o que eu mais tinha medo, aconteceu comigo. Ai, meu Deus do céu. Mas assim, ela não chorou, pra mim foi assim, foi maravilhoso. A primeira vez que eu fiquei sozinha com ela, né? Porque esses 10, 12 primeiros dias sempre tinha alguém em casa. A minha sogra, o Leandro, a minha mãe. Sempre tinha alguém me ajudando. E aí teve um dia que o Leandro foi trabalhar, a minha sogra não foi em casa, acho que ela tinha alguma coisa pra fazer também, e não foi em casa. E nisso minha mãe vira e fala assim, filha, eu preciso ir no banco, eu preciso ir em casa, né? Que na época, assim, ela tava só ela e minha irmã em casa, então as duas vieram pra minha casa e ficaram de boa, mas deixaram a casa delas lá. Então ela falou, preciso lá ver como é que tá, e depois eu volto. Pensa no desespero. Gente, eu pensava assim, meu Deus do céu! Mãe, você vai sair, vai me deixar sozinha e se neném chorar? Se chorar, você dá mamar, e se não for mamar, você balança, e se não for balançar, troca a fralda, e se não for trocar a fralda, ela falou, se vira, você é mãe dessa criança agora. Você se vira. Gente, eu pensei assim, eu vou entrar em desespero se ela chorar, o que eu vou fazer? E a minha mãe ficou boba com a minha atitude, porque a minha irmã, quando a minha irmã nasceu, eu tinha 18 anos. Todos pensavam que ela era minha filha, e não era, né? E assim, eu ajudei a minha mãe em tudo assim que eu aprendi sobre cuidar de bebês foi com a minha irmã. Eu aprendi a dar banho num bebê, foi com a minha irmã, trocar fralda, foi com a minha irmã, ensinar a andar. Parecia mãe e filha mesmo, que eu lembro. E foi tudo com ela que eu aprendi. E aí a minha mãe veio e falou assim, nossa, mas você cuidou tanto da sua irmã, você fazia tudo com a sua irmã e agora você tá com medo de cuidar da sua filha? Gente, é outra coisa, eu entrei em pânico. Mas, resumindo, a minha mãe foi e deu tudo certo. A Isa não chorou, eu dei mamar pra ela dormiu, ela sempre foi um bebê assim, um bebê muito calminho, muito quietinho. Ela não chorava nem pra mamar, gente. Eu tinha que dar mamar assim de 2 em 2 horas. Ela não chorava nem pra mamar. Teve um dia que eu falei, não, eu quero ouvir o choro dessa menina. Eu dei mamar pra ela 9 horas da manhã. Eu falei assim, eu vou dar mamar a hora que ela chorar. Gente, a hora que deu 3 horas da tarde, eu pensei assim, não, eu preciso dar mamar, porque senão minha filha vai morrer. Olha que mãe desnaturada. Fui lá e catei e dei mamar pra ela, sem ela chorar, sem nada. Ela morrendo de fome, judiação, e não chorou. Ai, que pecado, meu Deus. Mas ela não chorou. Ela era muito boazinha, muito boazinha. Ela teve cólica, assim, acho que foi umas 2 vezes só. Que foi as 2 vezes que a gente ouviu o choro dela mesmo. Só, não teve mais cólica. Eu sempre tomei muito cuidado com o que eu ia comer. Eu não tomava refrigerante porque dá gases, não comia muito feijão. Sempre tive muito cuidado com a alimentação. Até os 6 meses dela foi só o peito, só o peito. Não ouvi minha mãe, não ouvi minha sogra, não dei água, não dei chazinho pra cólica, eu não dei nada. E graças a Deus ela não teve nenhum tipo de cólica, e foi só no peito. E graças a Deus a Isa, até hoje, ela tem 7 anos, ela nunca teve algum tipo de doença. Né, filho? Ela nunca teve... Ela teve gripes. Sim, acho que foi umas 2 vezes só que ela teve gripe. E não foi gripe forte.
resfriado, ela não tem alergia, ela não teve resfriado, ela não teve nada, gente, nunca, nunca. Minha filha tem uma saúde de ferro, ela é magrela, não come direito, é uma magrela, mas a médica sempre elogia a curva, estatura versus peso dela, sempre elogia, fala que tá perfeito, que tá ótimo, e assim, eu creio que é Deus que sustenta ela, porque ela não come nada. É Deus e o leite, porque, nossa, gente. Então, até os 6 meses foi só leite materno. Então, quem é mãe aí, tá grávida, tudo, e tem esse tipo de dúvida, dar ou não dar chazinho de camomila, chazinho disso, água. Gente, a criança que toma só o leite materno, ela não precisa de nada disso, nada. Se você se cuidar com a sua alimentação, seu filho não vai ter cólica. Eu creio assim, tinha filha de uma amiga minha que ela passava noites e noites gritando de cólica. E dava chazinho, e dava água. Vai saber se não é isso que causou as cólicas no bebê, não é? Então, na dúvida, segui a recomendação dos médicos, né? E foi super tranquilo. Aí é que vem o dilema, gente. A Isa, eu vou falar agora um assunto muito sério. E volto a repetir, eu não sou profissional, eu não sou psicóloga, eu não sou neurologista, eu não sou psiquiatra. Eu sou mãe, certo? E a Isa é um assunto delicado, assim. A Isa toma Ritalina. Ela toma Ritalina. E eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Com 3 anos de idade, com 3 aninhos, eu tava na igreja, acabou o culto, o pastor chamou eu pra conversar, né? E o Leandro tava com ela no colo. E nisso o pastor chamou o Leandro também. E ela tava no colo, uma criança de 3 anos do colo, começou a espernear para descer. Tinha umas crianças brincando ali na frente da igreja, ela queria descer e ir lá brincar, né? E aí o pastor falou pro Leandro pôr ela no chão. E o Leandro colocou ela no chão. Ela saiu correndo, fez assim pra mim, e saiu correndo. E nisso eu tava conversando com o pastor, eu e tudo, falei, ó, fica ali com as crianças. E aí conversamos tudo, a hora que eu vou buscar ela com as crianças, cadê a Isabelle? Gente, pensa, cadê? Ela não tava no meio das crianças. Aí eu fui no banheiro, ela não tava. Eu fui na outra casa, na casa de frente, que é onde tem a escola bíblica, onde ficam as crianças do cultinho. Ela também não estava. Ela não estava ali no culto, na igreja. Gente, ela não estava, ela sumiu. Eu entrei em pânico. Eu olhei no banheiro umas 3, umas 4, umas 5 vezes. Eu fiquei assim tão cega que eu só sabia procurar no banheiro. E o Leandro ia lá na outra casa e todo mundo correndo na igreja. E tava tendo uma reunião de jovens. O pastor tava lá na reunião e eu fazendo sinal, perguntando se alguém tinha visto. Ninguém tinha visto. Passou uma meia hora. E aí todo mundo, nossa, não achou a Isa ainda? Não. Aí o pastor parou a reunião e falou, gente, vamos procurar. Saiu todo mundo da igreja pelas ruas procurando. Gente, pensa, olha, minha mão até soa. Na minha cabeça, só passava coisa ruim. Só passava coisa ruim. Levaram a minha filha. Eu vou ser mais uma daquelas mães que tem a foto da criança na camiseta. Eu sou uma péssima mãe. Eu devia ter segurado a minha filha. Só passava isso na minha cabeça. E era 10h30 da noite, gente. E saiu, os irmãos entraram nos carros, cada um pegou seu carro e foi procurar, outros saíram de a pé e eu no banheiro. E aí nisso veio uma irmã e falou assim, você achou ela? E eu no banheiro falei assim, não. E nisso que eu falei, não, minhas pernas já bambeou, já caí. Aí ela veio trazer água pra mim, ai, achou. Foi aquela alegria. Ai, não é ela, é outra menina que tava com o vestido igualzinho dela. Gente, eu entrei em pânico. Aí o pastor começou a orar, a pastora começou a orar pra me acalmar, tudo. Aí passou uns 10 minutos, falando, ai, achou, tudo aquela gritaria de glória a Deus, tudo, e achou. Eu falei assim, enquanto eu não trazer ela aqui pra mim, eu não vou acreditar. Aí trouxe ela no colo, sabe? Gente, pra mim, assim, sabe? Eu não sabia se eu brigava, se eu beijava, se eu apertava, se eu batia, eu não sabia. Foi assim, uma alegria no meu coração. E onde que ela foi encontrada? 3 quadras pra frente da igreja. 3 quarteirões, gente. 10h30 da noite. E na rua da casa da minha sogra. E depois quando a gente tava indo embora, eu perguntei pra ela, eu queria ir na vovó, mas a vovó não me atendeu. E aí a gente foi lá na minha sogra disse, as cachorras estavam latindo mesmo, mas eu nem fui ver quem que era.
Ou seja, a minha filha de 3 anos saiu 10h30 da noite da igreja e conseguiu ir na casa da minha sogra. Ela acertou a casa, pelo menos eu acho, né? Porque se ela for com as cachorras latiam. E ela tava falando que tinha ido na casa da vovó. E foi um irmão que achou, um irmão do grupo de jovens, que a gente também assim, nem tinha tanto contato. A Isa nem conhecia tanto. E ele parou o carro e falou assim: nossa, Isa, sua mãe tá te procurando. Disse que ela tava no meio da rua. Ela entrou no carro e foi, gente. Pensa, e se não fosse alguém que estivesse procurando ela? Ela entrou sem saber, né? E começou isso aí. Chegou em casa, né? A gente corrigiu ela. Nós tivemos que corrigir, né? Pra que isso não acontecesse mais. E realmente, assim, graças a Deus, o que aconteceu novamente, mas assim, coisas de que eu acho que é normal acontecer com crianças, tipo, se perder no supermercado, né? Assim, a mãe tá no corredor, a criança vai brincar de esconde-esconde, roupa de lojas, lojas de roupa, roupa de loja, lojas de roupa. Mas assim, sumia assim por 2 minutos. E eu e o Leandro já achava, né? E a gente começou a perceber um comportamento muito estranho nela. Ela não prestava atenção nas coisas, ela vivia no mundo da lua, assim, e não para. Ela tá sentada, ela tá assim. Ela não consegue ficar parada, ela tá sentada, ela não para de se mexer, ela não consegue. E aí foi pra escola. Chegando na escola, ela não queria entrar na escola porque ela tinha medo do ventilador. Tô gravando, filha. Vai pra lá, vai. Deixa ele aqui. Ah, posso pegar teu nome? Pode. Aí ela não para de se mexer. Aí ela foi pra escola, ela não entrava nessa escola porque tinha um ventilador que soltava aguinha, né? Porque é muito calor, soltava um vaporzinho assim. Ela morria de medo, tinha muito medo. Pensa numa criança que fazia um escândalo. Ela não saía na hora do intervalo com medo desse ventilador. Na hora de buscar ela, a gente tinha que buscar ela na sala, porque ela não saía com medo. E aí a gente tinha que catar ela e esconder assim do ventilador. E aí começou o desenvolvimento assim, a parte de aprender, ela não aprendia. Quer dizer, ela aprendia, mas não prestava atenção no que ela aprendia. No dia seguinte já não lembrava mais de nada. E dava muito trabalho mesmo, assim, de inquietação. E, gente, só quem passa por isso, eu acho que consegue entender o que o pai e a mãe sente. Muitas pessoas olham assim, de rabo de olho, olham julgando, falando assim: nossa, eles não educam essa menina. Eu tive que ouvir de pessoas, que falou assim na minha frente, falou pra mim, né? Nossa, tá tudo tão bem, mas a hora que eu vejo a sua filha chegar, me dá um arrepio, porque ela dá tanto trabalho, sabe? Isso dói na gente. E eu e o Leandro, a gente já não sabia mais o que fazer. Nossa, a gente conversava com ela, colocava de castigo, tirava as coisas dela, tirava os brinquedos. Nada resolvia, nada. Até que a escola falou que ela tinha alguma coisa diferente e indicou para um psicólogo da escola. Aí nós passamos ela no psicólogo, o psicólogo indicou para que a gente passasse ela no psiquiatra infantil. E a gente passou. Ela tem que passar por um psiquiatra infantil, mas a gente não tem condições financeiras. Na época, a gente gastou 2 salários mínimos, assim, de uma vez, para psiquiatra analisar ela. E teria que continuar em análise e era mais salário mínimo. Gente, sim, nós não tem condição, né? E não passamos mais. E aí a escola pegou no pé. E aí o governo conseguiu, né, uma psicóloga gratuita, graças a Deus. Acabou com a suja, né, doutora? Fecha a porta. Tia, também te amo. Ih, fecha a porta, filha. TDAH, isso. Como é que fala? Hiperatividade, déficit de atenção. E aí a psicóloga indicou pra gente estar acalmando ela, dando
chazinho de maracujá, essas coisas, porque psicólogo não pode passar nada de medicamento, né? E falou maracujina, essas coisas. E aí a gente pegou e passou com a pediatra dela, explicamos a situação. A pediatra falou assim, olha, nesse caso, passa com uma neuro infantil, né? E aí passamos com a neuro. E a neuro conversando comigo, eu levei a Isa. A neuro conversando comigo e a Isa lá fazendo coisas dentro do consultório. E a neuro conversava comigo e olhava assim. E conversava comigo e olhava assim. Gente, a Isa tem cada reação que, tipo assim, é difícil explicar pra vocês. Ela tá sentada assim, conversando, de repente ela faz careta, começa, sabe? Coisa assim, de criança de 3 anos, de 4 anos. E ela começou a correr pelo consultório. Eu falei, Isa, senta. Ela sentava, balançava a perna, daqui a pouco já levantava e saía correndo. Isa, senta. Ela não sentava, ela ficava em pé na cadeira. E aí a doutora falou assim, você tá escutando o que a sua mãe tá falando? Sua mãe tá mandando você sentar. Aqui não é lugar de ficar correndo. Nossa, eu fiquei até assim, né, com a neuro. Aí ela sentou assim, daqui a pouco já tava correndo de novo. Sabe? E catando o carimbo, e catando a caneta. E a gente fala, parece que ela não escuta. E o que a psicóloga disse que ela tem um mundo dentro dela, um mundinho dentro da cabeça dela, que ela pode fazer tudo. E ela mistura esse mundo, o mundo dela com o nosso mundo aqui, ela mistura. E ela é muito inteligente. Muito inteligente. Só que a inteligência dela chega assim a um ponto de ela querer fazer a tarefa super rápido para poder ir correr, para poder ir brincar. A professora reclamava que ela levantava da mesa dela e ficava correndo em círculos no meio da sala de aula. Então ela quer fazer tudo muito rápido e acaba não fazendo nada. Ela é ótima em matemática, ótima em matemática. E nisso, eu contando essas coisas pra neuro, a neuro já falou assim, a gente vai ter que passar meio comprimido de Ritalina pra ver. Gente, eu fui atrás de pesquisar essa Ritalina. Porque assim, eu nunca falei assim sobre a minha profissão, né? Eu sou técnica em bioquímica e onde eu trabalhava com esse tipo de diagnóstico de crianças, né? Eu trabalhava com cariótipo, né? Cromossomos, genética. E então eu fui pesquisar sobre essa Ritalina. E, gente, eu só vi coisa ruim. Certo? Falar a verdade pra vocês, eu não sou doutora, não entendo dessas coisas, mas o que eu vi na internet, relatos assim, vi relatos bons e relatos ruins. Que a criança vira um robô, que é um medicamento, como é que pode dizer? Do futuro, que faz a criança obedecer, que faz a criança, se a sua criança não te obedece, a criança é um pestinha, esse remédio faz obedecer, e causa isso, causa aquilo outro, só coisa ruim, retardo na formação, né, como é que eu posso dizer, na menstruação da criança, retardo, não sei o que lá, um monte de coisa, certo? E eu fiquei muito apreensiva de dar esse remédio pra ela. Tinha psicólogos que falavam bem, psicólogos que falavam mal, psiquiatras que falavam bem, psiquiatras que falavam mal. Aí no meu trabalho tinha uma moça que ela fazia plantão lá e a filha dela toma Ritalina desde pequena. A filha dela tá com 23 anos, eu acho, e agora se formou em medicina veterinária, graças ao remédio que ela toma. E ela já é uma adulta e toma. E ela falou que ela sentia que o remédio era uma coisa que ela precisava, que dava um controle pra ela, que quando ela não tomava, ela não conseguia se controlar. Ela sabia, parecia uma pessoa dentro dela. Ela sabia que tinha que ficar sentada ali pra se concentrar no vestibular. Mas sem o remédio, ela não conseguia ficar sentada ali pra se concentrar no vestibular. Entenderam? Um exemplo. E daí eu resolvi dar. Dei super apreensiva. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou dar um remédio que mexe com o cérebro. Que vai... Ai, gente, passava muita coisa na minha cabeça. Só que daí eu pensei, o meu marido, ele toma remédio também até hoje por conta daquele problema lá em criança. E também mexe com o cérebro. E ele não é louco. Ele se controla com esse remédio. Fazer o quê? E eu falei, eu vou dar.
Eu dei na terça-feira. Na quinta-feira, gente, eu peguei o caderno da Isa. A letra dela era uma letra gigante que pegava 3 linhas e uma letra horrível. O caderno dela era horrível, super bagunçado. Eu não separei aqui pra mostrar pra vocês, mas era assim, dos exemplos dos bons cadernos e dos maus cadernos, o dela era o dos piores. E no segundo dia que ela tomou, a professora me chamou. Fran, olha aqui o caderno da sua filha. Que eu catei o caderno assim, tinha toda aquela parte relaxada. E de repente 2 folhas com a letra linda, uma letra linda. E com toda a lição feita, porque ela nunca terminou a lição, nunca. Toda a lição feita. Parabéns, gatinha. Sabe, foi aquela coisa. E como que foi que ela ficou, professora? Eu quero saber. Ela ficou igual um robô? Não, ela ficou igual uma criança normal. Ela conversou, precisou ser chamada a atenção dela, normalmente. Isa, senta, faz a lição. Ela sentou e fez a lição. Na hora de brincar, ela brincou. E assim, uma coisa assim, que eu não tinha contato com a minha filha. Então, que eu trabalhava e estudava. Gente, foi assim uma correria pra eu me formar, sabe? Eu não via nem a minha filha nem o meu marido, eu não via. E então eu liguei pro Leandro e perguntei. E o Leandro falou que até a conversa dela estava diferente, ela estava falando as palavras corretamente, ela sabia, ela se concentrava, ela prestava atenção no que a gente falava e ela respondia de acordo com o que a gente falava, porque às vezes faz uma pergunta para ela, ela responde com coisa que não tem nada a ver com o assunto. E ela estava por dentro do assunto. A questão assim, ela não ficou um robozinho. Pra mim isso não é o remédio da obediência, porque ela continuou desobediente em certos assuntos, coisas de criança. Ela passou a ser uma criança normal. O que mais doía em mim é que a Isa, ela não tem nenhuma amizade, ela não tinha nenhuma amizade. As crianças vinham, oi, eu sou fulano, e você? Eu sou Isabelle, vamos brincar? Vamos. Dava 5 minutos, não era briga. 5 minutos eu já via as crianças assim, brincando já numa panelinha afastada e ela sozinha. Isso dói no coração de uma mãe, dói demais. E o meu sonho é esse, que a minha filha tenha amigos, sabe? Que seja uma criança normal. E assim, é o remédio que tá dando isso pra ela. Claro, sim, eu tenho fé em Deus. Eu peço a Deus que a minha filha vai ser libertada desse remédio. Eu tenho fé. Só que assim, se Deus colocou os médicos aqui nesse mundo e permitiu que fosse feito um remédio desse, então a gente dá. E quando Deus resolver libertá-la, Ele vai libertá-la. Mas não é assim, parando de dar o remédio e falando, seja o que Deus quiser. Não, eu creio que Deus vai libertá-la, mas enquanto é a vontade dele que ela tome, ela vai tomar. E eu percebi a diferença essa semana, que essa semana o remédio acabou. E eu não consegui marcar a consulta com a médica, né? Não consegui ligar. Na verdade, eu esqueci. Tem que ligar de segunda-feira e eu esqueci de ligar. E pra pedir a receita. E essa semana ela ficou sem. Incrível. Quinta-feira a professora já reclamou dela. Falou que o rendimento dela caiu, que o comportamento dela tá insuportável, que ela não obedece. Gente, cai uma folha da árvore, essa menina sai gritando num escândalo, achando que é um bicho. Ela não pode ver um mosquitinho desses de banana, que ela sai correndo. Ela tem muito medo, ela tem muito pavor. Quando ela tá medicada, ela não tem. Ela faz assim, ó, sai mosquitinho. Saiu. Sabe, é uma coisa assim. Então, gente, tem gente que é contra esse remédio, tem gente que é a favor. Mas eu, como mãe, eu sinto que a minha filha precisa. Quando a minha filha tomou, ela falou assim pra mim, mãe, o remédio que você me deu é mágico. Eu consegui fazer todas as lições. Porque eu olhava no caderno e a minha cabeça já falava pra mim, é a letra A. Olha só, ela falava assim, a cabeça dela falava pra ela, é a letra A. Sabe? Ela, quando ela tá com medicamento, ela sente, ela assiste um filme inteiro. Brinca, fica se mexendo, às vezes voa assim pro mundo da lua, mas ela fica ali no sofá assistindo. Quando ela tá sem remédio, ela não assiste, ela senta, levanta, vai no banheiro, vai buscar água, vai no quarto, vai pegar brinquedo, brinca, e senta, levanta, chega perto da televisão e fica fazendo assim, na TV, e fica assim,
E assim, ela parece mais um robô quando ela tá sem o remédio, não quando ela tá com. Então, gente, essa é a minha experiência. E o que eu tenho pra dizer disso tudo? Não julgue as crianças dos outros, não julgue os pais das crianças, porque assim, você não sabe o que se passa com aquela criança, você não sabe o que se passa com aquela família, e machuca demais. Eu sofri demais, gente, vendo a minha filha ser julgada, doeu demais no coração, sabe? E é uma coisa assim que faz a gente pecar, porque faz a gente guardar mágoa. E então, se você faz uma pessoa pecar, uma pessoa ter mágoa de você, automaticamente você mesmo não é feliz. Então não façam isso, gente. É muito difícil a gente ter um filho assim, porque você nunca sabe o que fazer, certo? E é essa mensagem que eu tenho para deixar para vocês sobre a infância da Isa. Eu creio em Deus que ela vai se libertar disso, mas enquanto isso não acontece, enquanto Deus permitir, ela vai continuar tomando. E é uma filha maravilhosa. Independente de se tá ou não com remédio, ela é super carinhosa. Toda hora ela vem, faz um carinho e fala te amo, dá beijo, prestativa. E é uma coisa que ela precisa, é uma coisa que faz falta nela. Essa última semana eu tive vontade de parar por conta própria de dar. Mas aí essa semana já veio a professora dar sem eu ter contado nada para a professora veio falar o que estava acontecendo na sala de aula. Em casa eu tô vendo o comportamento dela, ela não tem limites. Então, é uma coisa que ela precisa, é uma coisa que faz falta nela. E a neuro falou assim que é esse o diagnóstico, que quando é algo que a criança precisa, algo que a criança realmente está precisando, algo que falta nela, é assim que ela age. Agora, quando é um diagnóstico errado, quando a criança não precisa daquilo, que simplesmente é uma criança teimosa mesmo, é uma criança que precisa de mais limites, quando é isso e toma esse remédio, aí sim a criança fica igual um robô. Fica assim, sabe? Ah, sim, mamãe. Sabe? É porque a criança não precisa daquele remédio e tomou. Aí que fala, a droga da obediência. A criança fica mais obediente, fica, sabe? Mas é uma coisa assim que tá a mais nela, uma coisa que ela não precisa daquilo. Então são coisas assim muito delicadas de se dizer. Então eu dou pra minha filha e tenho meus receios, mas eu vejo o resultado assim positivo. Ela é uma criança totalmente normal enquanto ela toma. Ela é desobediente, que é a natureza dela, ela é agitada, mas quando ela toma ela fica um pouco menos agitada, ela agitada como uma criança normal. E ela já chegou a ser comparada quando ela nessa semana que ela tá sem, veio uma vizinha aqui visitar e a Isa fazendo as palhaçadas, eu falei, Isa, pelo amor de Deus, Isa, se comporta. A senhora que estava aqui falou, deixa ela, filha. Essa idade é assim mesmo, os 5 aninhos eles são difíceis de obedecer. Gente, ela tem 7, ela não tem 5. Então, sabe, eu fiquei assim, nossa, faz falta. E esse é o meu primeiro relato da infância da minha querida princesa maravilhosa e amada. E depois eu vou vir com o relato do bebê. Se vocês gostarem, dê um joinha pra mim, comenta, se quiserem tirar algumas dúvidas, se quiserem acrescentar algo, certo? Falar alguma coisa que vocês pensam sobre o assunto, pode me falar. Se não quiser falar aí no comentário, pode me mandar e-mail, certo? Dá um joinha e compartilha o vídeo pra mim, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus.